Você reconheceria uma igreja insensata, uma igreja fascinada? Se olharmos o significado da palavra insensato e da palavra fascinada, nós iríamos ficar admirados. Como uma igreja poderia se tornar algo assim? A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas é uma carta que, entre todas as que ele escreveu, foi escrita para cortar algo que perverte o evangelho até os nossos dias. A mistura da lei com a graça. Ele começa dizendo no capítulo 3 assim aos Gálatas: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Portanto, ele estava expondo a sua admiração em que uma igreja que viu Cristo crucificado não poderia voltar à lei judaica. Hoje nós sabemos que as igrejas, em sua maioria, voltou ao judaísmo por meio de dízimos, votos e muitas doutrinas e ensinamentos legalistas, não percebendo que o evangelho e a mensagem do reino do céu e do reino de Deus é para um novo homem, uma nova criatura, ressurreta e vivificada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Mas vamos andar um pouco por esta carta e vamos perceber por que o Espírito Santo colocou estas palavras aqui. E a carta começa falando sobre a perversão do Evangelho de Cristo. Ele diz assim no versículo 6 do capítulo 1: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Você conhece algum evangelho que vai além do que foi pregado pelo apóstolo Paulo? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que ir além? O que é ir além do evangelho que foi pregado? É acrescentar algo, sendo que Jesus foi crucificado. Na realidade, muitos mestres e a maioria dos crentes não compreenderam o evangelho. Por isso, Paulo fala do Cristo crucificado. Ele revela que morreu para a lei. Ele diz aqui na carta, no versículo 19 do capítulo 2, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Se não sou eu quem vive, como posso pagar dízimos? Posso ser circuncidado? Posso voltar à circuncisão? Eu não posso voltar a nada da lei, porque senão estou voltando para trás e negando Jesus. Por isto, ele ficou admirado e chamou tudo aquilo de insensatez. Nesta parte em que ele repreende a Pedro por causa da maneira de viver dos judeus. E
Vamos ler no capítulo 2, no versículo 14, quando ele diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É assim que muitos líderes cristãos fazem hoje. Eles querem obrigar os crentes a viver como judeus. Não faça isso, não faça aquilo. Aplicando ou tornando as coisas do evangelho em lei. Vamos observar que ele diz no capítulo 3, no versículo 9: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-los. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Portanto, quando há na igreja algo da lei, a fé foi substituída por uma prática que deixa a morte e a ressurreição de Cristo de lado. E o crente passa, através da sua carne, por meio de si mesmo, a tentar agradar a Deus através de algo que provém da lei. Veja aqui o que ele diz no capítulo 4, no versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ele fez uma comparação entre Agar e Sara. A mãe de Isaac, Isaac é o filho da promessa. Ele apontava para Jesus. Note que ele fez esta comparação e diz que o filho que foi gerado segundo a carne, isto é, aquela estratégia que Abraão e a sua esposa tiveram para ter um herdeiro, é segundo a carne. E isto trouxe perseguição e inimizade. Assim é até agora. Aqueles crentes que foram gerados segundo a carne perseguem os que são gerados segundo o Espírito. Então, há gerações de crentes agora também. O que nasceu segundo o Espírito e o que nasceu segundo a carne. Por isso, ele chama os primeiros de filhos da escrava. A escrava era Agar. Podemos ler todo o capítulo 4 e percebermos que Paulo ficou perplexo. Ele não podia compreender como os crentes desejavam viver e praticar a lei judaica. Nós precisamos de estar atentos. Precisamos de entender o Evangelho. O Evangelho é pela morte, pelo sepultamento, pela ressurreição de Jesus. Jesus, ele enviou o Espírito prometido. Ele pergunta aqui na carta: vocês receberam o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Meditemos nestas coisas, para que possamos vencer a carne, o mundo e o pecado. E possamos estar livres da insensatez e da fascinação dos homens. Os homens estão fascinados, enfeitiçados por música. Estão enfeitiçados por coisas que são representativas. São homens fingindo, fazendo papéis de pastores, sem chamamento e sem vocação. Por isso aplicam mais a lei,
porque fazer as coisas segundo a carne é simples para o velho homem. Mas fazer as coisas segundo o Espírito exige que estejamos, como disse Paulo aqui na carta, estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, não vivo mais eu, porque pela lei morri. Vivo agora para Deus. Amém.